Afinal de contas, quem é que está mais certo? A Bíblia ou a ciência? Eu sou Maurício Eric e neste vídeo eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Então vem comigo que eu quero te levar para mais perto de Deus. Uma teoria foi aprovada em 1912 por esse camarada aqui, Alfred Wegener. Esse camarada, ele simplesmente observou o mapa da costa leste da América do Sul e simplesmente comparou com a costa oeste da África do Sul. E ele viu que havia semelhanças entre a América e entre a África. Então ele começou a juntar os pedaços e observou que o nosso mapa ele não é nada mais nada menos que um simples quebra-cabeça. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nos faz pensar em alguma coisa, não é mesmo? Se a gente consegue juntar esse quebra-cabeça, nos dá algum resultado. E de acordo com esse cientista, o resultado é nada mais nada menos que a ciência chama de Pangeia. E através da Bíblia a gente consegue entender alguma coisa relacionada a isso? Então vamos ver. Em Gênesis capítulo 1, você observe que Deus ele fala lá no verso 9 e no verso 10 as seguintes frases. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Observe que Deus, aqui nesse verso, ele simplesmente diz que haja a porção seca. E ele chama as águas de mares. Ele faz uma separação entre águas, e depois ele cria a porção seca. Você consegue observar que águas está no plural e simplesmente quando você vai para porção seca está no singular. É mesmo, é? Por que Deus relata isso aqui? Será que há alguma semelhança entre o que a ciência e a Bíblia falam? Olha, possivelmente haja sim uma semelhança. Esse mapa que nós conhecemos, chamado de Pangeia, ele nada mais nada menos é uma confirmação do que a Bíblia diz sobre a porção seca. E se você observar na explicação mais simples e mais fácil, é como entender, por exemplo, como que Noé conseguiu colocar todos os animais na arca. Como que ele conseguiu colocar todos os animais na arca, se o nosso mapa hoje é simplesmente uma separação muito longa? Então observe que Deus ele precisava dar uma explicação para nós de uma forma tão simples. E possivelmente a separação continental que nós conhecemos, de acordo com a ciência, pode ser que simplesmente ela pode ter acontecido durante o dilúvio. Porque quando você vai para Gênesis capítulo 7, você observa muito bem que Deus diz as seguintes frases. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Observe que aqui há dois eventos. Deus está falando aqui que houve um rompimento das grandes fontes do abismo e depois as janelas do céu se abriram. E você observa que aqui são simples dois eventos. Possivelmente o evento em que as fontes do abismo elas se romperam foi o momento em que houve a separação continental. Lembrando, não estou dando fatos de confirmação, mas uma possível situação. Tire você mesmo as suas próprias conclusões. Será que Deus ele utiliza, através de grandes cientistas, alguns fatos para poder nos mostrar a realidade da sua criação? Será? Se pararmos para pensar por isso, talvez eu acredito que sim. Deus ele utiliza a ciência para nos confirmar a sua existência. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que conseguem acreditar nele através da fé. Mas tem pessoas que precisam da razão para poder ter uma explicação de quem é esse Deus e conhecê-lo verdadeiramente. E foi assim que Deus criou a Pangeia. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e obrigado por assistir. Até a próxima!